Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Daniel, da CCB, tá? Antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu fiz mais camisas, né? Os irmãos amaram. Vou mostrar aqui pra vocês essa aqui, ó. Do cuidado com os cães. Olha, né? Cuidado com os cães. Quem são os cães? Líderes religiosos. Cuidado com os maus obreiros, que são eles próprios. Cuidado com a falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? A religião. E aqui está dizendo, tais cães são os gulosos, né? São pastores que nada compreendem, todos querem tudo para a sua ganância, todos sem exceção, como está escrito em Isaías 56, né? Então, olha só, eu amei, né? E é isso aí, vamos divulgar Yahushua, né? Divulgar a verdade, né? Então, vou colocar aqui para vocês, tá, amados? Vamos lá. Peraí. Subir aqui só mais um pouquinho. Pra gente continuar. Bom, ontem, no vídeo anterior, né? No vídeo anterior, ele tava falando sobre Davi, sobre Salomão, e aí eu li sobre sobre a morte de Adonias, né? Porque, na verdade, Salomão, ele não era para ele ser rei, porque ele não era o filho mais velho. Então, já houve aí uma mentira aí no meio, né? Um engano. Então, vamos continuar aqui o que ele vai falar. O reino firme ao Senhor. Quem fez firme o reinado de Salomão foi o Senhor. Quem fez firme o reinado de Davi foi o Senhor. Então, veja, o reinado de Davi foi o Senhor, foi Yarro, foi. Tanto que Samuel, ele escolheu, né? Porque Yarro, ele mesmo disse que ele não vê a aparência física, mas ele vê o interior. Ele não vê o físico, né? Então, realmente foi Yahushua quem escolheu Davi para ser o sucessor de Saul, porque Saul, ele não teve um bom reinado, ele não foi fiel ao Senhor, ele adorou outros deuses, ele aprontou várias coisas, né, Saul. Então, vocês vejam que ainda foi procurar uma médium ainda, né, que está na escritura. Vocês podem pesquisar, amados, que Saul, ele foi procurar uma médium para pedir para subir Samuel, porque Samuel já era falecido, né? E Samuel subiu para falar com Saul. E ainda falou como Saul seria morto, né? Então, vocês vejam que Davi realmente foi Yarro que escolheu para ser rei. Mas Salomão não. Porque o correto seria o filho mais velho de Davi ser rei. E Salomão não era o filho mais velho. Então vocês vejam, e tanto é que o Davi, Natan falou com Davi. Todas as vezes o profeta falava com Davi. Não era o Senhor que falava, mas era um profeta que falava, transmitia a mensagem que Yarro queria que Davi soubesse, né? Transmitia a profecia. Por exemplo, quando Natan, ele chegou para Davi, foi falar com Davi, que Davi, ele mandou matar Urias, né, por causa de Batseba, que ele teve relação com Batseba e ela engravidou, e aí Natan foi falar da parte do Senhor, porque o Senhor que revelou a ele o que Davi tinha feito, né? E aí ele chegou para Davi e contou uma história de um homem que tinha várias ovelhas e que ele pegou a única ovelha do pobre, do homem que só tinha uma ovelha, né? E aí Davi ficou tão irado que falou: quem é esse homem? Traga ele para que morra. E aí Natan falou: esse homem é você, que pegou a única mulher de Urias, né? Então, e ele se arrependeu ali, né? Mas ele já tinha matado o Urias. Já tinha mandado matar Urias. Porque, na verdade, quem matou foi o rei. Porque, como ele mandou matar, ele é o culpado da morte também. Porque ele que foi mandante do crime, de matar o Urias, né? Que ele foi na frente da batalha para poder ser morto. Né? Que o Davi mandou uma carta das mãos do próprio Urias para Joabe,
para Joabe colocar Urias na frente da batalha para Urias ser morto. Você vê que Urias, ele confiava tanto no rei que ele não foi capaz de ler a carta. Ele simplesmente entregou a carta e foi morto. Então, só que Salomão não. Qual foi o Deus que falou para Salomão? Como a gente já leu várias vezes, né? Que o Senhor me disse que habitaria nas trevas. Para isto eu fiz essa casa para a sua eterna habitação. Ou seja, foi o Deus que falava com Salomão. Que Deus era esse? Porque não era Iarro. Porque Iarro, ele falava através dos profetas. Ele não falava diretamente com as pessoas. Ele falava, enviava um anjo para falar com os profetas. E os profetas transmitiam a mensagem, né, de Iarro para o povo e para o rei. Então vocês vejam que esse Deus que falou com Salomão era Terrom, que Salomão viu. E que inclusive Davi viu esse Deus, porque ele descreve esse Deus no Salmo 18, que é o dragão, que a gente vê claramente, né? Da sua narina saiu fumaça, da sua boca fogo destruidor. É um dragão que ele viu. Então foi o Terrom que ele viu, o Deus das trevas. Então, vocês vejam que o que o moço está falando aí não bate. Por quê? Porque realmente o Senhor, ele escolheu, né? Iarro, ele escolheu Davi. Mas Salomão não. Porque Iarro, ele é luz, ele é puro, ele é perfeito. Ele não vai escolher o que está errado. Então, ele jamais iria escolher Salomão pelo simples fato de Salomão não ser o mais velho. Ele escolheu Davi? Escolheu. Davi era o mais moço? Era. Mas era a escolha dele, de Davi. Mas a partir daí, teria que ser o filho mais velho de Davi. Tá certo? Ele escolheu Davi. Davi era o mais novo, era o mais ruivo, mas o Senhor escolheu Davi. Tá? Mas a partir daí, quem tinha que ser o sucessor de Davi era o filho mais velho dele. Tá? Era o filho mais velho. Por que que o Senhor escolheu Davi? Porque através da descendência de Davi que veio o nosso Salvador Yahushua. Por isso que ele escolheu Davi. Então, teria que ser o filho mais velho que seria rei, e não Salomão. E Salomão usurpou o trono. Além de ter usurpado o trono, falou que foi o Senhor que colocou ele, esse ano que é mentira. E ainda falou, ainda mentindo, falando que Natã falou por parte do Senhor que o filho seria Salomão, e ele era o filho, sendo que quando Natã falou para Davi, para ele não construir a casa, né, porque Davi queria construir uma casa de cedro, né, porque a tenda ficava assim num lugar que não era coberto, né? E aí ele queria construir uma casa de cedro. E aí Natã falou para Davi, não faça isso, porque da sua descendência, quando você vier dormir com seus pais, ou seja, quando ele morrer, virá um da sua descendência e construirá um templo. Qual é o templo que ele está falando? O templo que somos nós, pessoas, e não o templo físico, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco o Filho entrou num templo feito por mãos humanas. Então vocês vejam aí o engano desse moço aí do Daniel, falando que o Senhor colocou também Salomão, sendo que não foi o Deus das trevas e não Iarro. Então vamos continuar. Então, eu acho que deu para entender, né, amados, essa parte. Quem faz firme o teu reinado nesta graça é o Senhor. Mas vai se levantar Absalão, vai se levantar Seba, vai, filho de Belial, vai. Vocês acham que alguém põe alguém para reinar? Alguém covarde, alguém que não tem iniciativa, alguém que quer só ficar... Não, irmão, para reinar tem que ser valente, tem que ser homem de guerra. E se o Senhor te alistou para a batalha, é porque o Senhor viu alguma valentia em ti. E nesta noite, quem não tem valentia se prepara, porque o Senhor te diz, hoje eu tenho que te dar valentia para enfrentar 2020, para enfrentar o que vai se levantar. Não pergunta o que vai se levantar, se prepara para a batalha e diga como Davi disse, não estou olhando o teu tamanho, ô gigantão, mas eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Receba hoje esta força de Deus. Vocês vejam que ele está falando coisas assim, tipo,
que Deus vai dar o reinado para a pessoa que é corajosa e tal, e que, entendeu? Aí ele falou de Davi, ele está comparando Davi, né, que foi um rei físico, Davi não foi um rei no espírito, ele foi um rei físico, e que ele, através da descendência dele veio Yahushua, que é o rei para sempre, que é o rei no espírito. E para sempre. Mas vocês estão vendo que ele está comparando que assim como Davi, né, reinou, que a gente também vai reinar, né, em 2020, nessa vida. Mas, assim, vai reinar em 2020, tá. Mas vai reinar em quê? Qual sentido? Qual a batalha? Que a pessoa tem que ser corajosa para guerrear. Qual a batalha? Porque aqui ele está falando a batalha, amado, mas é batalha física. Então a pessoa que ouve uma pregação dessa vai falar assim, eu tô com um problema assim, eu tô com um problema assado, eu tô com um problema tal, tô com um problema Y. Então as pessoas vão ligar a batalha nos problemas que elas estão vivendo. Mas a batalha no espírito é uma. A batalha no físico é outra. Então vocês veem que não bate o que ele está falando, porque ele está falando tudo físico, colocando o que Davi fez no físico, mas em nenhum momento ele está falando de Yahushua, que é o rei e que reina no espírito. Entende? Ele não está falando do rei Yahushua, ele está falando do rei Davi, do rei Salomão. Então está totalmente contrário, né, do espírito, totalmente contrário do que está na escritura. Por quê? Porque ele está visando a batalha nessa vida temporal e não a batalha no espírito, de você permanecer no espírito, tá? De você não negar o espírito. Então é isso, não negar andar em Yahushua. Então vocês vejam que está diferente. Vamos continuar. Ele já está abalado, já deram um abalo no governo dele, agora eu também vou levantar. Tocou a buzina, quer dizer, fez barulho, bateu os pés, assustou, e na sua buzina conseguiu convocar alguns. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. Quantas vezes a buzina do adversário consegue até agrupar alguns para ver se rouba a nossa fé, se rouba a nossa esperança, se diminui a nossa carreira espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Veja, a nossa carreira espiritual, vocês vejam que eles falam como se fosse uma carreira, tipo, tem a carreira profissional, né? A pessoa entra, vamos supor, no lugar como office boy, depois a pessoa, ela vai e cresce um pouquinho mais, aí ela já vai fazendo outras coisas, já vai como como tipo estoquista, depois ela vai subindo a carreira dela e vai indo como gerente, papá, e como isso, como aquilo, tá. Mas e a carreira espiritual? Qual é essa carreira espiritual que ele está falando? Porque vocês veem que não tem carreira espiritual, amados. Isso não existe. O que tem é a gente ser cheio do Espírito, porque nós somos cheios do Espírito. E quando nós cremos que nós somos o templo e que a gente vai para o caminho que é Yahushua, e Yahushua que é o caminho nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. Não está dizendo que o Pai enche um com um pouco do Espírito, aí ele vai e enche o outro. Esse aqui eu gostei mais, então eu vou encher esse aqui com mais Espírito, tá? O irmão Edinho, olha, o irmão Edinho, ele tem bom canal, então eu vou encher o irmão Edinho, vou encher ele totalmente do Espírito. Elisete, o canal dela já é menorzinho, sabe, já tem pouca gente, então eu vou encher ela só um pouquinho, só a metade do Espírito, não é só a metade, tá? O outro fulano, eu vou botar só um pouquinho do Espírito. Não existe isso, amados. Sabe, não existe isso. O que existe é quando a gente vai para o caminho que é Yahushua. Yahushua nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. E esse encher do Espírito, ele é total. Nós somos cheios do Espírito. Não é um é mais cheio que o outro, não. Cada um de nós tem a mesma essência, tem o mesmo Espírito. Tá? O mesmo Espírito, o mesmo encher do Espírito nós temos. Agora, cada um busca o conhecimento que o Espírito vai trazendo. Se
eu buscar mais conhecimento, eu vou ter. Se eu buscar menos conhecimento, eu vou ter menos conhecimento. Se eu não buscar conhecimento, eu não vou ter. Agora, o espírito que habita em mim é o mesmo. Não vai se esvaziar. Só se a gente sair do caminho. Se a gente sair do caminho, que é Yahushua, porque a escritura é bem clara. Nós temos que permanecer andando no espírito, permanecendo em Yahushua, que é o caminho. Então, se a gente sair do caminho, que é Yahushua, automaticamente o espírito vai sair. Né? Porque depende da gente estar em Yahushua para a gente estar cheio de espírito. Nós temos que andar no caminho que é Yahushua. Aí nós somos cheios de espírito. Tanto que ele disse, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque sem ele, nós não podemos estar cheios do espírito do Pai. Porque é no caminho que é Yahushua que nós somos cheios do espírito. Porque ele nos leva ao Pai. Então vocês vejam que essa carreira espiritual que ele está falando é o quê? O próprio Yahushua disse, não chamei ninguém de pai, de guias, porque um só o vosso guia, que é Yahushua, um só o vosso pai, que está nos céus. Mas ele aqui está falando de carreira espiritual. Qual é a carreira espiritual que ele está falando? Que na verdade não é espiritual, é físico. É você entrou na igreja como um membro, aí você se destaca, aí você agora vai ser obreiro. Aí você melhorou mais um pouco, aí você vai ser diácono. Aí você, vai ser presbítero. Agora vai ser pastor. Que aqui eu não sei, acho que eles chamam ancião, né? Eles não chamam pastor. Parece que é ancião. Mas vocês vejam que a carreira espiritual que ele está falando são cargos religiosos. E que o pai não aceita. E nem tampouco o filho, porque ele disse, não chameis ninguém de mestre, de guia, ou seja, de pastor, de padre, de reverendo, apóstolo. Não chameis, vocês são todos irmãos. Quem quiser ser o maior no reino, que sirva. Entende? É isso que a Yahushua ensinou. Mas é que ele está falando de carreira espiritual. Mas não existe, porque essa carreira espiritual que ele está falando, na verdade, está no físico. Por quê? Porque são carreiras de cargos religiosos. E além do mais, que você ainda não recebe nada por isso. Por quê? Porque é para a obra de Deus. Não, olha, eu sou introdutor, porque na Nova Vida é introdutor. Já na Universal é obreiro, né? Ou seja, eu sou obreiro porque por amor a Deus, então eu faço de graça. Você vê que é uma carreira espiritual que é no físico e aqui a pessoa ainda não recebe nada por isso. Então você vê a hipocrisia, o engano que esses homens levam as pessoas. Então vamos continuar. Senhor, contudo, irmãos, eles disseram, não temos parte em Davi, nem na herança do filho de Jessé. E olha, queridos, que o reinado de Davi foi dado por Deus. O filho de Jessé, irmãos, está escrito que do rebento de Jessé sairia o Salvador do mundo. Era promessa de Deus, e a tua fé é promessa de Deus. Veja bem, de Jessé sairia, né? Realmente foi. Yahu escolheu Davi, né? Tanto é que ele foi rei. Davi, ele foi o mais novo da casa dele, mas ele era o mais valente. E o pai escolheu Davi não por ele ser o mais velho, tá? Mas ele escolheu pela humildade de Davi, entendeu? Ele escolheu pela pessoa de Davi, pela aparência de Davi no interior e não no físico, tá certo? Então vocês vejam bem, só que ele aqui está falando, vamos botar aqui de novo para eu avaliar aqui o que ele está falando, vamos lá. Eles disseram, não temos parte em Davi, nem na herança do filho de Jessé. E olha, queridos, que o reinado de Davi foi dado por Deus. O filho de Jessé, irmãos, está escrito que do rebento de Jessé sairia o Salvador do mundo. Sim, porque era a profecia do rebento de Jessé, ou seja, do filho de Jessé, Davi, sairia o Salvador do mundo. Por isso que ele escolheu Davi. Tá certo? Ele não tinha escolhido Davi para ser rei antes. Ele escolheu Davi, da descendência de Davi, para vir o Salvador. Tá certo? Então Davi ele foi rei justamente porque da sua descendência viria o Salvador. Tá? Por quê? Porque Davi ele foi rei no físico e Yahushua é rei no espírito. Então vocês vejam bem, vamos continuar.
promessa de Deus, e a tua fé é promessa de Deus. A tua fé é promessa de Deus. Amados, a fé não é promessa. A promessa é a vida eterna. A promessa é Yahushua. Tá? Yahushua é a promessa. Não é a fé. A fé é um veículo que nos leva a um caminho. Tá? A fé não é promessa. A fé é um veículo que nos leva a um caminho. Qual o caminho? O caminho que a gente vai escolher. A fé é um veículo que pode nos levar para Yahushua, que é o único caminho que nos leva ao Pai. Ou a fé, ela pode ser um veículo que nos leve ao caminho da religião. Então vocês vejam que a fé não é promessa, a fé é um caminho. A fé é um veículo. A fé é um veículo para nos levar a um caminho. Qual o caminho que a gente vai escolher? Entende? Qual é o caminho? Então vocês vejam bem que ele está falando, deturpando aqui, falando que a fé é a promessa. Não é, a promessa é Yahushua. Tanto que a Escritura, ela fala da promessa. Tudo que aconteceu dos antepassados, de tudo, está baseado na promessa que é Yahushua. E qual é a promessa que Yahushua nos deu? A vida eterna. Então vocês vejam bem, que já foge aqui do que está na Escritura. Vamos continuar. A nossa fé é promessa de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E veja, irmãos, que ele disse, não temos parte em Davi. Não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Ele disse, nem herança, cada um vamos voltar para suas tendas, ó Israel. Então, irmãos, veja que então os homens de Israel deixaram de seguir Davi. Ouviram, irmãos, ouviram a buzina estranha. Glória ao nome do Senhor. Eram 10 tribos de Israel e 2 de Judá. Mas diz aqui, então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi. Seguiram Seba, filho de Bique. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quer dizer, aqueles que realmente, irmão, estavam junto com o rei, disseram, nós não te largamos, você tem a promessa de Deus, o teu reinado foi feito por Deus, eu não te deixo. Bendito é o nome do Senhor. 2 tribos seguiram Davi, mas as 10 tribos do norte, irmão, deixaram e se voltaram junto com Seba. Bendito é o nome do Senhor. Lembram que quando José mandou os espias para espiar a terra, Moisés mandou 12 espias para espiar a terra, foram 12, mas quando voltaram, irmãos, 10 disseram, vamos voltar para trás, deixa esse Moisés com as promessas dele, isso aí não vai virar nada, vamos voltar para trás. Mais 2, Josué e Caleb. Lembra sempre que você vai olhar e vai ter dias da tua peleja que você vai dizer, Senhor, parece que todos estão contra mim, mas te diz o Senhor, não, vou te falar como falei com Elias, reservei 7.000 varões. Sempre terá o poder de Deus ao teu lado. Bendito é o nome do Senhor. Vocês vejam que ele está falando do poder de Deus, sim, beleza. Mas ele está falando do Velho Testamento, que na verdade, amados, não é Velho Testamento. A Bíblia, não existe Velho Testamento e Novo Testamento. Existe a Escritura, a nossa história. Mas eles colocaram assim para a pessoa pensar que o que aconteceu no passado passou muito tempo atrás, entendeu? Muitos anos, é coisa antiga. E agora o Novo Testamento é agora, para os dias atuais, né? Então, sim, e o Novo Testamento eles têm como aconteceu 2.000 anos atrás. Então, o Velho Testamento eles têm como que aconteceu depois de 2.000 anos atrás. E sendo que quando a gente vê, a verdade é tudo recente, né? Porque o nosso Salvador, ele morreu há 279 anos atrás. Então, vocês vejam bem como é que são as coisas, né? Mas aí o que acontece? Eles sempre colocam esses exemplos do Antigo Testamento, né? Porque está na Bíblia assim. Mas eles não dão exemplo do Novo Testamento. Eles não dão exemplo do Salvador. Eles não dão exemplo do que Yahushua ensinou. Por quê? Porque, na verdade, amados, eles não conhecem Yahushua. Então, eles não podem falar do que eles não conhecem. Porque Yahushua é no espírito, não é no físico.
Então vamos continuar. Então, irmãos, as duas tribos seguiram Davi. E Davi então voltou para sua casa em Jerusalém. Irmãos, bendito é o Senhor aqui. Veja que tinha 10 mulheres também. Ele não entrou as mulheres. Isso aqui é profundo. Mas ele guardou as mulheres. Ele disse assim: vamos combater este inimigo. Vamos combater este sistema. Mas ele tocou a buzina. Ele reuniu muita gente. É a tua derrota, Davi. Que derrota nada. Eu lembro que Deus falou comigo. Deus passou comigo no vale da morte. Deus me deu leão na minha mão. Deus me deu urso na minha mão. Deus me deu Golias na minha mão. Vamos para frente. Irmãos, bendito é o Senhor. Ele convocou Amasa, que era o chefe do exército, e disse: venham aqui, apresentam-te aqui. E disse: vão, persegue eles, porque senão o mal de Seba vai ser pior do que o de Absalão. Bendito é o nome do Senhor, que eu tive até que fugir para as montanhas por causa do meu filho Absalão. Mas ele foi morto, e agora esse aí vai fazer pior. Ele não pode escapar. Olha o que diz aqui, irmãos: persegue-o, para que porventura ele não ache cidades fortes. Irmãos queridos, bendito é o nome do Senhor. O adversário, irmão, não esperava esta palavra. O adversário, ele tenta de um lado, ele tenta do outro. Quando não consegue, ele vai armando do outro, para ver se consegue, irmãos, a reunir forças. E quando ele abala a tua fé, quando ele abala a tua esperança, ele corre para se guardar em lugares e cidades fortes, aonde ele tem apoio. Irmãos, ouça isso aqui: aonde ele tem apoio, aonde alguém lhe resguarda, aonde alguém apoia o que é errado, aonde alguém diz: fica comigo que eu te apoio, não tem problema, eu vou te ajudar. Quem tem o Senhor não precisa do apoio de ninguém, ele precisa da virtude de Deus. O teu apoio não vem da terra, o teu apoio vem do céu. Glória ao nome do Senhor. E bem-aventurado é aquele que... Veja, o teu apoio não vem da terra, o teu apoio vem do céu. Só que ele está falando do apoio que vem do céu, no sentido de, você está com um problema nessa vida temporal, o teu apoio vem do céu, Deus vai te ajudar, Deus vai resolver. Só que o apoio no céu, na escritura, a gente está andando no Espírito, porque é o Espírito que nos guia, isso é o nosso apoio. Né? O Espírito é o nosso apoio, de nos apoiar, de andar conosco, tá? De nos sustentar, porque é o Espírito que nos sustenta. Mas o apoio que ele está falando, vem do céu, é no sentido de você pedir ajuda a Deus e Deus vai te apoiar, te ajudando nessa vida temporal, nos problemas temporais. E não o apoio vem do céu, de você estar no Espírito e do Espírito ser seu apoio. Tá certo? De você permanecer ali no Espírito, nessa vida temporal. Então vocês vejam que é diferente. Vamos continuar. Que é pronto, irmão, para fazer a vontade de Deus. Ele não fica: Deus não fez isso para mim, eu não vou. Deus não fez isso para mim, eu não coopero. Deus não fez para mim, eu não vou nem na igreja. Não, seja pronto. Quando o Senhor te despertar para orar, ora. Quando o Senhor te enviar no lugar, vai. Quando o Senhor te mandar visitar, visita. Quando o Senhor te... Então, eu vou parar por aqui, amados, para continuar no próximo vídeo, tá? Mas você veja, quando o Senhor te despertar para orar, ore. Mas tudo físico. Por quê? Porque a nossa oração não tem que ser no físico, tem que ser no espírito. É orar no entendimento que o Pai, ele ouve. Então vocês vejam que está totalmente diferente. São atos religiosos que ele está falando. Tá? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arusha, até a próxima.